Olá, esse é o programa Perspectiva da TV Alemes e aqui a gente sempre trata de temas atuais, relevantes, de interesse da sociedade e que também estão em repercussão na mídia. E dessa vez a gente vai falar sobre a campanha Abril Verde de conscientização contra os acidentes de trabalho. E é por isso que eu recebo aqui no estúdio da TV Alemes o desembargador do trabalho, João de Deus Gomes, que também é coordenador regional do programa Trabalho Seguro. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada. Bom dia. Bom, e a gente já começa aqui com alguns dados, né? Em todo o mundo nós temos aí registrados 500 mil acidentes e 2 mil mortes por ano. Só em 2023, Mato Grosso do Sul contou com 2.700 novos processos nesse âmbito dos acidentes de trabalho. As doenças ocupacionais tiveram um número de 3.200 novos processos em Mato Grosso do Sul. E nós temos duas datas bastante importantes agora no mês de abril. O Dia Mundial da Saúde, que já foi no dia 7, e o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, marcado para o dia 28 de abril. Então o tema é muito relevante e também muito atual. E doutor, por que a gente não pode deixar o Abril Verde passar em branco? Veja bem, em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho, através do seu Conselho Superior da Justiça do Trabalho, preocupado com o maior número de julgamentos de doença ocupacional e prevenção do trabalho, teve uma preocupação de ter um coordenador nacional, que é um ministro, junto com os 24 regionais, em cada regional tem um coordenador regional, para chamar a atenção não só da sociedade como um todo, mas tanto dos empregadores como dos empregados. Certo. Porque uma avalanche de ações no Brasil, eu estou falando apenas e tão somente, aqui no Mato Grosso do Sul, que você se referiu a 2.300, 2.500 ações, só de doença ocupacional, fora o acidente de trabalho em si. Eu falo que o acidente de trabalho é um contexto geral. E essa preocupação é de que não só os empregadores, mas os trabalhadores também têm que se juntar para que possam ter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Então, o Abril Verde veio exatamente com esse objetivo de a gente, junto com a iniciativa privada e outros poderes, seja estadual, municipal ou da União, iluminar alguns prédios, né, de verde para mostrar para a sociedade, aqueles que transitam ali, seja os empresários, seja os trabalhadores, que aquele é um sinal de alerta, né, desses 30 dias de Abril Verde, para que eles reflitam, quando chegar na sua empresa, não ser desidioso, para não sofrer um acidente, seja leve, seja médio ou grave. Certo. E o que a gente pode entender por acidente de trabalho para especificar para a nossa audiência, né, os casos mais comuns? Tá. O acidente de trabalho, o nome já fala, acidente ocorre quando você é displicente, quando você é desidioso, quando a pessoa ele se sente seguro naquilo que faz. Muitas das vezes, vamos dar um exemplo, ele sobe num telhado, ele esquece de amarrar um cinto. Mas por que ele acha? Não, porque eu não vou escorregar. Escorrega, acontece o acidente. Esse é o acidente de per si. E quando eu falo em doença ocupacional, está inserido no contexto de acidente, né? Então, você pode sofrer uma doença ocupacional com relação à LEDORT, que é a doença Movimento do por repetição. momento. O acidente de trabalho, você pode psíquico. Hoje a doença mundial é a depressão. Por que a depressão? Porque está inserido com relação ao assédio. Muitas das vezes, eu estou falando aqui do assédio moral. E o assédio moral é muito. O empregador exige, né, que o seu colaborador, o seu empregado, tenha que trabalhar um determinado número, porque se exige tanto de um cumprimento de metas, e aí eles exigem dos trabalhadores essa pressão, e essa pressão, obviamente, que vai desaguar nesse
psíquico, que é a preocupação também do momento. Certo, eu até quero aprofundar nessa questão da saúde mental, porque como o senhor falou é bastante atual, mas enquanto jornalista eu não posso deixar de comentar aqui que eu já fiz diversas matérias falando sobre a conscientização para o uso das EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual. E como o senhor disse, né, muitos trabalhadores, tanto do agro quanto da construção civil, já habituados a executar aquela função, acabam não utilizando adequadamente as luvas, né, o capacete, o equipamento que realmente, no caso de uma queda, vai deixá-lo suspenso sem que ele caia no chão e tenha um ferimento grave. Como é que fica, por exemplo, julgar casos como esses, em que a gente sabe, obviamente, que o trabalhador ele precisa desse aporte, às vezes, financeiro, por parte da empresa, porque ficou inválido ou porque teve que se afastar, mas a empresa não está errada porque pedia, né, e exigia com que esse profissional utilizasse o EPI. Isso é muito interessante, essa sua pergunta. Eu já vou começar com um conhecimento de uma notícia que eu tive de uma autoridade pública federal, que chegou numa determinada empresa e viu uma irregularidade, chamou o responsável e disse: por que ele não está com equipamento de segurança? E aí a justificativa exatamente do responsável: olha, a gente pede todos os dias que ele tenha que utilizar o equipamento de segurança. E ele é desidioso com relação a isso. Então você podia mandar embora. Veja bem, a resposta daquele que estava ali, de uma autoridade, em vez de chegar e conversar, falou: olha, chama o trabalhador, né, fala, você pode contribuir, né, para tua saúde, para o teu trabalho seguro, que você chegue em casa junto com sua família do jeito que saiu. Mas não falar assim, simplesmente a empresa demite, não é assim. Até porque uma demissão tem um custo. E o custo do Brasil é muito alto. O custo do Brasil é muito alto. Daí a nossa preocupação de prevenir. É muito melhor, tem aquele ditado, é muito melhor prevenir do que remediar. Então nós estamos falando de equipamento de segurança. O que a empresa tem que fazer? Fornecer. Isso é uma obrigatoriedade, uma obrigação da empresa, fornecer esses equipamentos para os seus colaboradores e exigir que eles cumpram rigorosamente o uso desses equipamentos para que ele não possa sofrer algum dano. Até porque tem várias atividades de alto risco. Vou dar um exemplo de energia. Autoridade, você sobe num poste, hoje, você vê que as empresas hoje têm um guindaste com ele fica dentro, né, de um equipamento que antes ele ficava pendurado num fio, num cinto de segurança. Ele subia o poste e ficava pendurado no cinto. Quer dizer, o risco era altíssimo, agora não. Então ele fica dentro de um equipamento mais seguro, então ele não tem perigo de cair, né? Você vê. Mas quantas mortes não aconteceram, quantos acidentes, quantas sequelas graves não deixaram com os trabalhadores nessa atividade. Vamos falar do campo. O campo, né, e principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, o Centro-Oeste, que é um agronegócio preponderante, você tem um capataz que tem 30 anos na comitiva de boi, etc. Um dia ele está num cavalo, né, ele vai cavalgando ali, o cavalo assusta, ele cai, deixa uma sequela. Qual é a culpa? Aí a gente tem que julgar o processo com base na culpa. Ele já tem uma cultura diferente, né? Uma cultura de 30 anos atrás. Sim, mas aí para a jurisprudência da nossa justiça de trabalho, a culpa é objetiva. Independentemente se ele estava ou não familiarizado com aquela situação, o empregador vai ser responsável, porque a culpa é objetiva. A única hipótese que acontece de uma excludente é na culpa exclusiva da vítima, mas é difícil você provar. Por isso que eu falo no custo do Brasil. Então, voltando a essa situação do trabalhador, do empregador. O empregador tem que investir, exigir, né, que o trabalhador, de fato, utilize seus equipamentos de segurança, porque em determinadas atividades, falo, do trânsito, essa atividade de energia, a culpa é objetiva. Ou seja, de 1 a 10, 9 é para ser condenada. Então ninguém quer condenar por condenar. Ou seja, quanto vale uma vida? Quanto é que uma sequela grave, quer dizer,
que ele ficou tetraplégico, é ruim demais. A gente toda semana se depara com uma situação dessa. E agora, voltando a falar da saúde mental, nós temos mais esse fato, né, para as empresas e para os empresários se atentarem, que é a respeito de como está esse trabalhador no quesito psicológico. Né, muitos afastamentos nesse sentido também. Sim. Mas veja bem, a saúde mental está ligada à pressão. A pressão de quem exige do seu trabalhador, né, que ele cumpra determinadas metas. Então existem várias empresas, banco, né? Você vê que hoje, você chega numa agência bancária, diminuiu o número de trabalhadores, porque eles trabalham muito com máquina, né? Então a máquina é muito interessante e isso é ruim, porque a máquina substitui o homem. E nós temos que repensar também para o futuro. Futuro de que é muito melhor você ter uma máquina do que 10 trabalhadores. Se for analisar pelo aspecto econômico, sim. Mas é ruim, porque nós temos mais gente sem oportunidade de trabalho. E quem é que vai simplesmente sustentar isso? Então é uma preocupação. Então nós trabalhamos com efeito psicológico, com efeito psíquico, depressão, que é a doença do momento, ligado à pressão de determinadas empresas. Vou dar um exemplo, empresas que são exportadoras. Então eles têm um compromisso com um determinado segmento de que naquela data, naquele horário, eles têm que cumprir com o que foi pactuado sob pena de multa. E são multas pesadas, né? Principalmente quem trabalha com a exportação. Então, uma coisa que eu sempre falo, está tudo ligado à pressão. E a pressão é um efeito psicológico de alguma coisa, né? Que a gente domina de assédio moral. Certo. E no começo do programa eu falei da quantidade de processos novos que nós tivemos em 2023, somando as doenças ocupacionais e os acidentes, foram quase 6.000 processos, e eu acredito que nesses números nem estejam somados também as situações envolvendo saúde mental. Como é que vocês fazem para lidar com esse número altíssimo, com essa demanda toda? Olha, o papel que eu estou exercendo agora nesse momento é exatamente passar tanto para os empregadores, para os trabalhadores, para a sociedade de uma forma geral, que se cuidem. Para o empregador é ruim porque ele vai ter um custo econômico, e o custo econômico não é barato. Para o trabalhador ele vai ficar com uma sequela. Uma sequela, às vezes perder uma mão, perder um dedo, né, fica tetraplégico, fica paraplégico, até perder a vida, entendeu? E a gente tem exatamente, semanalmente, né, que a gente está julgando esses processos, quanto vale um dedo? E fica para mim, porque eu não tenho um parâmetro, quanto vale uma vida? Quanto vale a pessoa ficar inutilizada para aquele trabalho, né? E dependendo da idade, então são vários fatores. E um dia eu fui visitar uma empresa, essa empresa do agro, e eu perguntei quanto valia um caminhão. E a resposta foi R$1 milhão. E aí eu de bate-pronto falei assim, pois é, e muitas das vezes a gente se depara com um motorista que perde a vida num acidente, e a gente vai verificar, eu não posso condenar por condenar, mas eu tenho que verificar se a culpa é da empresa, porque muitas das vezes exige um trabalho extenuante, o que vai caracterizar o quê? Um acidente. Sim. E aí caracteriza exatamente naquela pergunta que nós falamos, do assédio moral. Tá? E o que vai acontecer? Aí eu fico lidando aqui. Mas a vida vale 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões? Quem que vai precificar uma vida? Um membro perdido? Aí eu falo, aí minha resposta foi assim, pois é, um caminhão vale 1 milhão e eu fico lá vendo quanto vale uma vida e a empresa, não, só vale 100 mil, mas você pagou 1 milhão não. Então essa resposta que eu tive faz com que eu possa refletir a respeito dos futuros julgamentos, porque não é apenas e tão somente o material, mas você está trabalhando com o sentimental, porque uma pessoa que fica tetraplégico, perdeu a vida, ele deixou uma família órfã, tem filhos, etc. É duro, mas eu também não posso chegar e falar assim, não, a empresa pode pagar 10 milhões, não, ou 1 milhão, ou 500 mil. É difícil, né? E a gente se depara
com isso semanalmente. São os interesses econômicos, né? Contra os interesses humanos. Um pede mais e o outro quer pagar menos, né? E aí fica o Poder Judiciário exatamente dentro desse meio para ver como que nós podemos. Muitas das vezes é melhor a solução amigável, né, do que deixar o tribunal, o judiciário decidir. E é mais importante ainda a gente trabalhar com a conscientização do Abril Verde, fazer essa divulgação, trazer para toda a sociedade, né, a discussão desse tema justamente para ver se a gente consegue para o futuro coibir esses números todos. E doutor, aqui em âmbito local, tanto no estado quanto no município, nós temos leis para regulamentar essa questão dos acidentes de trabalho, para evitar isso. Bem, nós já temos a lei nacional, né, que é a lei federal, só que alguns estados, eu até falei no dia que eu estive com o presidente da Assembleia, falei, acho que é o único estado que tem essa legislação, não, mas existem outros estados que já têm essa legislação. Do Espírito Santo eu sei que tem, tanto já colocando 7 de abril, né, que é o Dia Mundial da Saúde, que é exatamente um dia em que a Organização Internacional do Trabalho exigiu para chamar a atenção não só do Brasil, mas do mundo com relação à doença ocupacional, acidente de trabalho. Porque eles têm uns números lá também que é realmente assustadores. E o Estado, então em 2018, né, através do presidente da Assembleia, Paulo Correia, em razão de uma afinidade que a gente tem, facilitou exatamente a tramitação desse projeto e então foi editada a lei, né, 5.196, de acho que 17, não sei se é de maio de 2018, né, e o governador então sancionou, o governador Azambuja, né. E ato contínuo nós fomos também na Câmara Municipal e junto com o prefeito, então acho que o prefeito era o Trade, né? E ele de pronto também junto com o presidente da Câmara Municipal, à época, também editou uma lei municipal. Então nós temos 2 leis, uma do Estado e a outra municipal, e digo também que o município de Dourados aderiu. Então nós vamos começar, a partir dessa semente, dessa entrevista, que eu achei muito interessante, ir até Três Lagoas, que também é um polo muito importante, industrial, né, do agronegócio, para que possamos chamar a atenção da sociedade local de que prevenir o acidente, prevenir a doença ocupacional sai barato para todos, tanto empregado como empregador. E vocês se sentem mais seguros por ter esse respaldo dos agentes públicos, dos parlamentares, dos chefes dos executivos? Por que é importante que vocês montem essa rede e cerquem também, né, os empresários, os trabalhadores de informação e de normas para que eles possam evitar esses acidentes? Sim, a importância exatamente dá uma relevância com relação ao tema. Quando a gente fala do Abril Verde, não é apenas então somente o mês de abril. Nós passamos a partir de abril, principalmente com uma intensificação maior, porque são palestras que a gente faz nas empresas, né? A gente faz nos sindicatos, né? Porque o sindicato é muito importante, né? E tanto do empregado como do empregador, porque a gente vai mostrando exatamente o custo de cada um, tá? E aí a gente passa o ano, por exemplo, nós temos agora no mês de abril, porque é o que chama mais atenção, dessas parcerias público-privadas dos órgãos, né? Você pode olhar aqui que a TV Morena aderiu, eu falei agora com o governo do estado para ver se essa torre aqui da TV, eles têm uma TV, né, estadual aí, tal qual foi feito lá na TV Morena, a prefeitura aderiu, a Federação Indústria Nacional, aqui municipal, não, do estado, FIEMES, né? Isso. A Federação Estadual da Indústria aderiu, inclusive o presidente está me sugerindo alguns outros órgãos de iniciativa privada que chamem atenção para eles. E vou até o SEBRAE. Então tem vários órgãos aderindo. E que me surpreendeu
é que eles falam assim, olha, de que forma que a gente pode fazer? Então, os ônibus agora, inclusive eu saio daqui, vou lá no grupo Guaicurus, eles vão aderir. A Solurb, outra também que tem uma atividade de alto risco. Você imagina aquele coletor de lixo. Veja bem, e quero aqui também chamar a atenção, foi tão importante, que a sociedade possa contribuir, de que quando você pega um lixo e coloca lá dentro, você às vezes coloca uma garrafa quebrada. Sim. Quando você poderia utilizar uma caixa e deixar e colocar, que é vidro, você facilita, muitas das vezes se corta. Então é mais principalmente que é atividade de alto risco. Então, a gente conscientiza também a sociedade para isso, né? Para que o coletor de lixo, que ele não fala mais, ele não gosta que falam lixo, mas de resíduo, né, o coletor de resíduo possa também ter a proteção da sociedade, ou seja, a partir do momento que você pega o seu lixo e tem que, aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos essa cultura. Por exemplo, eu estive no Canadá, em Vancouver, e aí vi meu filho descendo com aqueles lixos tudo separado, porque lá, se alguém colocar o lixo no lugar errado, ele é multado. Então é o seguinte. E aí eu falei, e aquelas garrafas eu vou ter que devolver, né, a um determinado lugar, e recebo $1 por cada garrafa que eu devolver. Ou seja, ele paga $1 a mais no supermercado, mas já tem a consciência de que se ele devolver aquele material, ele vai ter o dólar de volta. Eu achei muito interessante, mas como é que nós vamos fazer isso aqui no Brasil? A nossa cultura é diferente, né? Então as pessoas pegam o vidro quebrado junto e colocam. Então eu acho o seguinte, é um segmento muito importante, esse do coletor de lixo, porque ele nos ajuda. Conscientizar primeiro para que a população separe o lixo em casa. Isso, e aí a gente depois avança. Isso, e para que ele não possa sofrer um dano, porque isso que vai acontecer, a empresa vai ser responsável, né? Lamentavelmente. Ele sai correndo, pode tropeçar, cair. Então, olha só, o risco é altíssimo. E eu tenho notado que o senhor está falando muito das idas até as empresas na busca por parceria, que eu acho que é louvável, muito importante, mas o inverso pode acontecer também, das empresas necessitarem ou quiserem demandar uma palestra de vocês. Sim. Ou uma visita? Sim. Não, nós estamos abertos. Eu acho que a gente fica um ano todo trabalhando com isso, né? E falando o seguinte, eu não quero julgar um acidente. Eu não quero, não, doença ocupacional, um acidente que alguém perdeu a vida. E aí eu vou dizer que quanto é que a culpa é exclusiva da vítima, você imagina, né? Culpa é exclusiva da vítima, tudo bem excludente, a empresa não vai pagar. Mas a culpa é concorrente. Um contribuiu, o outro também. Ou então, culpa exclusiva da empresa. Quanto custa o dano? Entendeu? Aí é que a gente tem que separar. Muitas vezes é uma empresa pequena, e os maiores empregadores do Brasil são exatamente os pequenos e os médios empregadores, né? São agora diferente, uma multinacional. Uma multinacional, por exemplo, você pega uma empresa Nestlé, a legislação é a mesma para aquele do micro pequeno empresário. Então, para eles, você pode fixar uma condenação maior. Para aquele outro, você tem que ponderar dentro do princípio da razoabilidade, do bom senso. A vida do jogador fica mais pesado, né? A vida do jogador é isso. Muitas das vezes eu até brinco. Estou julgando um processo, tem 2 recursos. Eu falei, se existem 2 recursos, é porque ambas as partes estão insatisfeitas com a sentença que foi proferida. Então sempre existe isso, né? Doutor, e para a gente finalizar aqui o nosso programa, onde obter mais informações a respeito do tema? Nós estamos no Abril Verde, então acaba que é uma data importante da gente comentar, mas a atenção, como o senhor disse, está no ano todo, né? 24/7. Sim. Então, onde obter essas informações? Olha, nós temos o site do tribunal, né? O TRT 24.jus.br. Lá você pode procurar a ouvidoria, porque nós não temos como é que eu posso dizer assim, um local apropriado do trabalho, do combate ao trabalho seguro. Nós não temos assim no site, né? Mas na ouvidoria... É possível entrar em contato. Não, coordenador, eu sou regional, estou aberto, vai no meu gabinete. E eu sempre digo assim, a prevenção, né, é muito importante. Então o empregador ter aquele contato motivacional
com o seu grupo de trabalho, né? Isso é muito importante. Eu vejo, assim, eu vi a história do Henry Ford, né, que ele foi o primeiro precursor de produção de carro, assim, muito... A linha de montagem, né, do Sim, jeito que a gente conhece. mas ele saía do seu local e ia falar com seus trabalhadores. Então isso é muito importante, você ver, olha só, quem era o Henry Ford. Obviamente que depois vieram os concorrentes, né? Veio a GM, veio a Chrysler, e aí o pessoal da Alemanha, né, com os automóveis. Aí você vê na Inglaterra, no Japão, né, com essas, você pode pegar Corolla, pegar Honda e etc. Então, mas assim, quem foi o precursor de tudo isso? Henry Ford. Ele nasceu com aquilo, mas ele ia exatamente para na sua fábrica, né, naquela linha de produção rápida. E ele falava o seguinte: quero construir tantos carros. Então ele tinha mais ou menos, vamos colocar 10 trabalhadores para cada. O japonês passou um tempo, até o Corolla, né, o que a gente fala Toyota, né? Uhum. E ele foi prestando atenção e viu o que era bom e o que era ruim. Voltou para o Japão e fez diferente a produção em cadeia, né? E ele diminuiu o número de pessoas, e então ele podia concorrer com o preço do automóvel. Então isso é muito importante, o mundo é assim. E um copia aquilo que o outro faz. O outro passou o tempo, né? E se dedicou, plantou a semente, está colhendo os frutos, e agora os outros vêm, aproveitam e falam: como é que você fez? E estamos aí, né? E aí por isso que nós estamos diante de uma concorrência que é muito importante. A concorrência é saudável, né? Então é o seguinte, só para finalizar, vamos simplesmente ter em mente que o trabalho seguro é a arte de preservar a vida. Sim. Nós vamos sempre trabalhar com isso. Então, tudo depende do empregador, do empregado. Nada acontece, né, se você não tiver aquele ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho saudável, porque é aquela história, você chega aqui e fala: oi, tudo bem, pessoal? Segunda-feira, né? Quando dá sexta, oi, tudo legal, chegou sexta-feira, né? Você sai sorrindo, você entra numa semana sorrindo e sai no final de semana sorrindo. Isso que nós queremos, é esse bate-papo e conscientizar a sociedade de que ele também é responsável por tudo aquilo que está no contexto de trabalho no Estado, no município e no Brasil. E a gente quer que todos estejam seguros desempenhando suas funções, sem dúvida. Sem dúvida. E esse foi o bate-papo com o desembargador do Trabalho, João de Deus Gomes, a gente falando um pouquinho sobre o Abril Verde, sobre essa conscientização importantíssima de toda a população, dos empresários e também do poder público. Obrigada pela sua participação com a gente mais uma vez. Que isso. Vamos aí. Muito bem, então esse foi o Perspectiva. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Espero você. Até lá. Tchau, tchau.